Irmãos, bom dia. Acha um bonito do seu lado e dois feios. E libera uma palavra de bênção sobre a vida dele aí. Minha fé não está firme nas coisas que podes fazer. Diga. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Você pode dizer isso? Dele vem, dele vem, dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Vai, igreja, vai. Se Deus quiser, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Mesmo assentados, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deixe suas mãos livres, Pai. A sua palavra será ministrada, meu Deus. A igreja, ela é soberana. O seu povo, ele é soberano, porque o Senhor é um Deus soberano. A igreja é a sua noiva. Ela é intocável, Senhor. Ela é a menina dos seus olhos. Qualquer um que se levantar contra a sua igreja está se levantando contra o Senhor próprio, Deus. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós, meu Deus? Nesse momento eu estou diante da sua igreja, diante da sua noiva, diante do seu povo, Senhor, a quem o Senhor tanto ama e que se entregou por todos eles. Espírito Santo de Deus, o Senhor é que nos conduz a essa reunião, Pai. O Senhor é que nos conduz nesse momento. E é o Senhor que é o dono de toda a obra e que conduz todas as coisas, meu Pai. Nós oramos e pedimos que a sua interferência seja grande nessa manhã e que os corações estejam vulneráveis ao Senhor nessa hora. Nós entregamos ao Senhor a ansiedade do almoço de daqui a pouco com a mamãe. Nós entregamos ao Senhor agora o desespero da segunda-feira. Nós entregamos e lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E nós recebemos do Senhor a sua palavra, a sua verdadeira e poderosa palavra, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Você pode aplaudir forte ao Senhor aí? Amém, Jesus? Eu estou feliz com o Olavo e Ivone. Irmãos, eu só estou dependendo de fazer um retiro de casais, só por causa do Olavo e da Ivone, que está dependendo de responder ali. Os casais que estiverem aqui, é só chegar assim e falar assim, e aí o retiro vai acontecer? Por que não aconteceu ainda? É só abordá-los, tá? Está dependendo só deles dois e assim que encerrar aqui. Estou feliz pela Ingrid e o Airan, que estão aqui conosco também. Tem uma turma bonita, a Alice que está ali. O João não pôde vir porque ele falou que faria uma vigília essa noite. E ele fez. E ele falou, pai, agora eu vou descansar pela manhã. E eu disse, Deus te abençoe e te guarde, meu filho, onde você estiver. Glória a Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida dos seus. Irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu, o Evangelho de Jesus Cristo de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, eu não devo me alongar muito. O Wellington, né? O Wellington não deve se alongar muito. E tomara que Jesus bagunce a nossa programação. E tomara que o Espírito Santo bagunce a nossa liturgia. Eu posso ouvir um amém? Amém. Amém. Você falou amém, agora aguenta, tá? Vamos lá. Mateus 26, capítulo 26, versículo 31. Se eu errar algumas palavras, é do sono, tá? Mas vai dar tudo certo aí. Mateus 26 e 31. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá bom? NVT. Todo mundo já abriu aí? O microfone ficou bom agora, hein? Ficou com eco aí agora. Vamos lá. Posso ouvir uma mãe aí? No caminho Jesus disse,
essa noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou, pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, essa mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste ao ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele avançou um pouco, novamente, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A segunda parte da frase, contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam, para que não caiam em tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou, meu pai, se não for possível afastar de mim desse cálice que eu beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo novamente, pois não conseguiu manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhe disse, como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, o meu traidor chegou. Até aí, irmãos. Quando eu era rico, eu consegui ir nesse jardim Getsemane. Porque eu já fui muito rico um dia. Brincadeira, irmãos, quando a gente mora fora do país, a gente tem algumas facilidades que às vezes no nosso país a gente não tem. E eu tive nesse jardim Getsemane de árvores centenárias, as azeitonas, as oliveiras. Eram árvores assim robustas e você observava e via que eram realmente árvores assim centenárias. E eles reservaram um local onde nós poderíamos orar nesse jardim Getsemane. E eu pegava a terrinha e aquele misticismo, né, que a gente tem se eu levar essa terrinha santa. E aquele momento foi um momento muito intenso para todos nós daquela caravana, onde nós oramos ao Senhor. E aqui a gente se confunde em algumas coisas, irmãos, não é o local que é santo. Não é porque você vai na serra e que você vê os gravetinhos de fogo, que lá é santo mais do que aqui, mais do que na sua casa. Na verdade, o que acontece é a sua disposição em buscar a Deus, é a sua vulnerabilidade em falar com Deus. O pastor falou isso aqui mais cedo. Não é o ambiente que faz a sua relação com Deus maior ou melhor. É um ambiente que você está em Deus e que te faz confortável ao passo que você se sente livre em ouvir a Deus. Muitos irmãos odeiam ir na serra e não conseguem nem orar com aquele frio violento. Eu, por exemplo, amo falar com Deus na moto, porque você fala no capacete, aí você consegue se ouvir. Ou dentro do carro, cada um tem o seu local. E não tem misticismo, irmãos. Não tem essa questão, esse lugar é o lugar de adorar a Deus, aquele lugar é o lugar de adorar a Deus. O lugar onde nós podemos adorar a Deus e que Deus quer que nós o adoremos se chama planeta Terra. Se você um dia conseguir ir a Marte, lá também é um bom lugar para você. Então aqui é um excelente lugar, na sua casa é um excelente lugar, às 24 horas é um excelente lugar, a serra é um excelente lugar. Qual é o seu quarto onde você entra e fecha a sua porta e consegue contar os seus segredos para Deus? Aquele pode ser o seu lugar maravilhoso. E o Getsemane é esse lugar. Jesus, esse maravilhoso Jesus, ele viveu com bastantes conflitos, irmãos, e tensão, desde o seu nascimento. Ele teve tanto isso, tensão e conflitos, desde o seu nascimento, que todas as pessoas à sua volta, principalmente Satanás,
tentou fazer com que Jesus desviasse do seu foco e desviasse da sua atenção, tentando desviar do caminho, tentando destruir, tentando impedir que a sua trajetória ou a sua missão fosse cumprida. Herodes tenta matar Jesus ainda bebê. Quando ele sabe que o rei dos reis ia nascer, ele manda matar todos os bebês da época, e Jesus se escapa dessa. No começo do seu ministério, Jesus é enviado, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e lá no deserto, ele vence Satanás. Lá no deserto, ele é tentado por Satanás, e ele corre riscos. A tentação é essa questão onde você pode estar vulnerável, onde você é tentado. Ao longo do seu ministério, ele estava em constante armadilhas com os fariseus, com a multidão, com os discípulos. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém? Ele estava em constante armadilha com aqueles fariseus, com os saduceus, com muitas pessoas, com os herodianos. E Jesus ia realizando milagres, fazendo os seus sinais, cumprindo o seu propósito na terra. E Jesus ia cumprindo o seu propósito na terra. Porém, esses milagres fez com que Jesus tivesse dura oposição. Os milagres, os sinais que Jesus fez com que ele tivesse dura oposição, e ele começa a ser muito perseguido. A raiva, o rancor, a ira, o medo de perder o poder, era o combustível para a perseguição do nosso Jesus Cristo. Esses milagres fez isso. O Sinédrio então decide: Jesus deve ser morto, Jesus deve ser preso. E qual é a acusação? Tem que ser tipo traição, tem que ser um negócio assim bem feito, tem que ser um amigo íntimo, tem que ser um dos seus próximos. Não adianta matar por matar, tem que matar assim bem, vamos arranjar um traidor. E Jesus nunca ficou desprovido do entendimento do que ele veio fazer aqui na terra. Ele veio para a terra para salvar os que se haviam perdido. Ele veio para resgatar o seu povo, porque o seu povo não poderia se resgatar. A lei não poderia salvar o povo. Os mandamentos não poderiam salvar o povo. E Jesus agora entra em Jerusalém, de frente ao templo. E essa é um momento onde a gente viaja bastante. Irmãos, quando você lê um texto na Bíblia, não precisa você ler a Bíblia toda assim, você pega um texto e fica imaginando assim. Jesus, quando entra em Jerusalém, ele chega em Jerusalém, olha para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele chora copiosamente. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, até quando? Eu fico imaginando Jesus, e a imaginação é um negócio fantástico, quando você pega o texto e tenta colocar, deixa eu ver Jesus aqui diante de Jerusalém, chorando. E Jesus está diante de Jerusalém chorando compulsivamente, porque a cidade que matou seus profetas não aproveitou o tempo da visitação de Deus encarnado ali. 3 anos, imagina aí, irmãos, se um dos seus filhos, ou se o seu esposo, ou se a sua esposa fosse Jesus, e vivesse com você 3 anos na sua casa, e aí um dia resolvesse ir, e aí você soubesse depois que era Jesus. E Jesus diante de Jerusalém chora copiosamente. Jesus vai para o cenáculo e revela claramente aos seus discípulos que ele morreria. Ele reúne os discípulos e diz aos seus discípulos: eu vou morrer e vou ressuscitar. Vou morrer e vou ressuscitar. Eu vou voltar ao céu. E quando eu for, o Espírito Santo virá e ele será derramado sobre todos vocês. E ali, Jesus ora pelos seus discípulos, intercede por eles. Jesus faz a ceia. Jesus ceia com os seus discípulos. Jesus canta o hino e vai para o jardim Getsemane. Jardim Getsemane. Jardim Getsemane. Ali é travada o maior conflito do mundo naquele jardim. O Getsemane é a prensa de azeite. Ali Jesus sente o hálito de Satanás.
Ali ele enfrenta o Calvário por antecipação. O jardim Getsemane. A primeira realidade do jardim Getsemane é no verso 37. É a realidade da profunda tristeza. E Jesus admite essa tristeza, essa profunda tristeza. Ele chama os seus discípulos no verso 37 e diz: eu estou tomado por uma angústia enorme. O que os outros evangelistas chamam de angústia de morte. No jardim Getsemane ele é tomado por essa força, por essa tristeza. Mas por que Jesus está triste? Porque ele vai ser preso, será? Porque ele vai ser zombado? Porque ele vai levar umas cusparadas na cara? Porque ele vai ser humilhado? Porque ele vai ser açoitado? Porque ele vai carregar a lenha, o lenho, a cruz nas suas costas, debaixo de vaias? Porque ele vai ser esticado entre os céus e a terra? Não! A angústia de Jesus não é por causa de nenhum desses sofrimentos. Ele está triste porque ele tem a plena consciência de que ele vai beber sozinho o cálice da ira de Deus. Jesus beberia, ele tinha plena consciência de que ele sozinho beberia o cálice da ira de Deus, que era meu e que era seu. Ele beberia sozinho aquele cálice. O cálice da ira de Deus contra o seu e o meu pecado. E ele sabe que naquele momento ele enfrenta a ira de Deus sobre a sua cabeça. A cólera de Deus derramada toda sobre aquele homem, sobre Jesus. No verso 28, embora ele sendo 100% Deus, ele mostra que ele também era 100% homem. Perfeitamente homem. A dor vaza e transborda. E eles pedem aos seus discípulos que fiquem orando. Ô os meninos, ora por mim. Ele pede aos seus discípulos que orem com ele. Ele pede aos seus discípulos para orar por ele. Fique ao meu lado em oração. Porém, toda aquela dor que ele comenta com os seus discípulos no verso 39, ele derrama toda diante do seu pai. Pai, se for possível, pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Se tiver um jeito, Deus, passa de mim esse cálice. É pesado demais. O santo não é o santo, irmãos, é o santo, 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 santo. Se fez pecado por nós. O bendito se fez maldição por nós. O bendito fez isso por nós. Na devida proporção, irmãos, nas nossas vidas, nós temos os nossos Getsêmanes. Cada um na sua devida proporção, longe de passarmos um dia o que o nosso Jesus passou no jardim Getsemane. Mas quantas e quantas vezes, enquanto estivermos na terra, não passamos ou não passaremos por esse vale da angústia, por esse vale da sombra da morte, por essa prensa de azeite, vestido de luto. Durante algum tempo na nossa vida nós passaremos por isso. O Filho de Deus também sabe o que é angústia, por isso ele entende quando você está num momento dificílimo. Jesus passou por isso, por essa prensa de azeite, e sabe exatamente quando você passa por ela, e sabe exatamente o que você sente. Getsemane não é apenas o lugar da tristeza, irmãos. Getsemane é o lugar da oração. Está alguém sofrendo? Faça uma oração. Nada nos empurra mais para a oração do que a tristeza, irmãos. Do que a crise, do que a angústia. É notável para nós que a gente vai tentar desmatricular da oração quando nós estamos bem. Mas quando a angústia bate na porta da nossa casa, nós temos uma grande tendência a dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. A oração agônica, intensa, ele derrama toda a sua angústia naquele jardim Getsemane. Ao ponto que Lucas, o médico, diz que ele soa sangue. O nível de estresse de Jesus, de angústia, é tão alto, tão alto, tão alto, que o seu corpo, que os seus poros não conseguiu segurar o sangue, os seus vasos, os seus poros não conseguiu segurar o sangue, ele expulsa sangue do seu corpo, ele soa sangue. Jesus soa sangue.
Além da oração intensa, ali ele faz uma oração persistente. Ele ora uma, ele ora duas, ele ora 3 vezes. Oração persistente, ele não retrocedeu, mesmo enfrentando toda a angústia, ele perseverou na oração por amor a mim e por amor a você. Vale um obrigado, Jesus, aí, irmãos. No jardim Getsemane, ele ora uma, ele ora duas, ele ora 3 vezes, porque sabia que no Dia das Mães, em 2018, no segundo domingo de maio, em 2018, um grupo se reuniria, porque estaria sendo salvo por aquela oração que ele fez lá. Estou falando de você, irmão. Estou falando de você, irmã. Você é a principal causa de Jesus ter passado o que passou. Na verdade, você é essa única causa. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele faz aqui uma oração submissa. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Como é a sua oração quando Deus atrapalha a sua vida? Como é a sua oração quando o Getsemane entra na sua vida? Como é que você ora? Hoje à noite, provavelmente, nós falaremos sobre Ana, no Dia das Mães. Como é a sua oração? Como é que você busca? Como é que você se dobra diante de Deus, quando aos seus olhos Deus parece que te colocou numa furada? Jesus entra no jardim, coloca a cara no chão, o rosto no chão, e ora e chora em meu e em seu favor, porque ali estava sendo travada o destino da minha alma, Efraim. O destino da sua alma, Mateus. Ali estava sendo travada o destino das nossas vidas. E ele estava agora no Getsemane da solidão. Os seus discípulos não conseguem orar com ele. Os seus discípulos estavam cansados demais. E ele vai uma vez e vê os meninos dormindo. Meu Deus do céu, será que eles não entenderam? Ele volta e ora. Segunda vez, os meninos dormindo. Ele volta e ora. Isso aqui é fantástico. Irmãos, muitas coisas são feitas em multidão. Muitos atos, muitas histórias são feitas no Getsemane com os nossos amigos mais próximos, com os nossos discípulos mais próximos, com os nossos amigos mais íntimos. Mas em alguns momentos, irmãos, é só nós e Deus. Em muitos momentos, é só eu e Deus. Há muitos momentos que a igreja não consegue suportar a minha demanda e que a minha escola não consegue me acompanhar. Há muitos momentos que os amigos, que os parentes não conseguem fazer muita coisa. E há muitos e muitos e muitos momentos que é só você e Deus. E Jesus está ali, somente com o Pai, assim também é conosco. Há dia em que as multidões nos acompanham. Há dias em que os outros nos acompanham, que os amigos nos acompanham, mas na hora mais aguda e intensa, onde choramos e derramamos a nossa alma no jardim Getsemane, na solidão, ali é só você e Deus. Mas Jesus te entende, Jesus te compreende, Jesus está com você. No Getsemane é também o Getsemane da consolação. Lucas diz que quando ele estava naquele jardim chorando e suando sangue, Lucas diz que um anjo do Senhor veio para lhe consolar. Olha que lindo isso, irmãos. As multidões não estavam para ajudar Jesus. Os seus discípulos não estavam para ajudar a Jesus. Jesus chora copiosamente, somente ele e Deus. E Lucas diz que um anjo do Senhor vem até Jesus. Eu imagino ele colocando a mão no ombro assim e falando assim: ô moço, vamos lá, eu estou com você. O Getsemane dá consolação. Tem luta? Tem, mas também tem consolo. Tem sangue? Tem, mas também tem um anjo de Deus. Tem dor, mas tem alívio. Na máxima solidão de Jesus, ele ouve: ó, vou cuidar de você, vou amparar,
nos piores momentos das nossas vidas, não faltará consolo. Você pode falar isso para o seu irmão, no pior momento da sua vida, não vai te faltar consolo. Fala com ele aí, fala com ele, sacode ele assim, ó. No pior momento da sua vida, não vai te faltar consolo. Getsemane, nos piores momentos da nossa vida, não faltará consolo, pastor. Mas muitas vezes eu não vejo a mão do Senhor, eu não vejo a provisão do Senhor. É nessas horas onde nós nos apegamos à palavra dele. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra dele basta. Ele disse então a palavra dele basta. Estarei convosco um dia, 2 dias, não, estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Estarei convosco. Quando Jesus termina 3 vezes diante do Pai, o livro de João diz que Jesus acorda os seus discípulos e diz: vamos, chegou a hora, o inimigo se aproxima. Quando ele abre os olhos, a turma está chegando com paus, com espada. Vamos crucificar a ele. A quem buscai? Jesus pergunta, e os soldados dizem: estamos buscando a Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu, Jesus o Nazareno. Jesus se levanta dos joelhos, agora para marchar para a cruz. Pensa num Deus encarnado, levantando da angústia. Vamos marchar para a cruz. Os discípulos se dispersam. Todos estão com medo. Todos estão com medo de sofrer agruras. Jesus não foi preso, ele se entregou por nós. Os homens não prevaleceram sobre Jesus. Ele veio para isso. Ele daria a vida pelo resgate do seu povo. Ele daria a vida para que o seu povo fosse resgatado. Ele vai para a casa do sumo sacerdote para ser interrogado. E cuspido ele foi. Mas ele não foi como um derrotado, ele foi como um vencedor. O pretório romano não julga como um derrotado, ele é um vencedor. Carrega o lenho, mas não é como um derrotado, Diego. Carrega o lenho como um vencedor. A cruz, quando ele está estendido na cruz, ele faz daquilo o seu maior púlpito. Ele libera palavras que reverberam até hoje na nossa alma. Uma das mais fortes que reverbera no seu púlpito naquela cruz é: Pai, está consumado. Consumado o quê? Consumado que a vida que passaríamos eternamente com Satanás, a partir de agora não passaremos mais. Consumado o quê? Consumado, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Consumado o quê? Consumado, o conhecereis a verdade e ela vos libertará. Consumado o quê? Consumado que éramos distantes e inimigos de Deus, e agora não somente amigos, nos tornamos filhos e filhos por adoção. E quem fez isso? Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, ele se ergue e diz: tetelestai, está pago. O escrito de dívida que era contra mim e contra você foi cravado na cruz do Calvário. Satanás tinha uma promissória dos nossos pecados. Satanás tinha uma promissória dos meus e dos seus pecados. O salário do pecado é a morte. Satanás tinha isso. E ficava andando com esse salário do pecado, esfregando na nossa cara, dizendo: olha,
tem uma dívida aqui. O escrito de dívida que era contra nós foi pregado na cruz do Calvário. E é isso que nós fazemos todos os segundos domingos de todos os meses aqui na nossa comunidade. Nós reunimos como igreja para celebrar o resgate que foi feito por Cristo Jesus. Essa é a maior de todas as pregações. Essa é a maior de todas as verdades. Não é o quanto você vai ganhar e não o quanto você perdeu. A maior de todas as pregações e maior de todas as verdades é que Deus se encarnou, morreu para a humanidade e resgatou o seu povo. Essa é a maior das nossas vitórias. Não é quantas casas nós conseguimos adquirir aqui na nossa terra que é bom. O maior das nossas vitórias é saber que nós somos filhos de Deus através de Jesus. Ele entrega o seu espírito a Deus, morre, ressuscita ao terceiro dia, e hoje Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Envia o seu Santo Espírito, e esse Espírito é o nosso Consolador, e Ele é derramado sobre as nossas vidas. O nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos o que nós somos? Filhos de Deus. Se coloquem em pé, se coloquem em pé. Olhem para cá. A Bíblia diz que esse é um dos momentos onde um homem examina, pois, a si mesmo. E depois come e depois bebe. Se você for analisar a si mesmo, se você for examinar a si mesmo, se você achar alguma virtude em você que te dê a capacidade de ceiar, eu me preocupo realmente com você. Se você, para se aproximar de Deus, precisar de virtudes, provavelmente, se você fizer essa anamnese, se você fizesse examinar aí agora, você não vai encontrar virtudes suficientes para ter acesso a Deus. E se você encontrar, parabéns, você é um bom fariseu. O examine-se, pois, a si mesmo não é para que eu ache virtudes em mim, para que eu possa acessar a Deus. O examine-se, pois, o homem a si mesmo. É olhar para nós com o olhar de Deus. E como é que Deus me olha? Quando Ele olhava para você, Ele via você como inimigo. E quando Deus olha para mim hoje, o que Ele vê? Ele vê o Filho dEle, o sacrifício do Filho dEle na cruz do Calvário, por mim, por você. Então todas as vezes que Ele olha para você, todas as vezes que Ele olha para os filhos dEle aqui na terra, Ele vê Jesus Cristo. Ele vê uma igreja que está a caminho, uma igreja que está buscando, uma igreja que está lutando, mas Ele olha e diz assim, olha, não são mais meus inimigos, eu vejo o meu filho ali na vida dele. E eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. Eu quero que você agradeça ao Senhor. Eu quero que você enalteça ao Senhor pelo que Ele fez. Eu vou te dar um tempo enquanto os meninos cantam aqui em cima. Eu vou dar um tempo para você orar. Eu vou dar um tempo para você examinar a si mesmo. Eu vou dar um tempo para você buscar ao Senhor a si mesmo. Eu quero dar um tempo para você agradecer ao Senhor. Eu quero dar um tempo para você enaltecer ao Senhor. Vai, comece a orar, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta. Ele é digno de ser adorado. Sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico, um novo cântico. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono. Você pode cantar isso? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso.
que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você pode enaltecer ao Senhor aí onde você estiver. Você pode adorar ao Senhor aí onde você estiver. Você pode engrandecer ao Senhor e adorar ao Senhor onde você estiver. Ele é santo, santo, santo. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Levanta suas mãos para os céus, levanta as mãos e canta, canta. Santo, 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 diga! Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te... Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor, está nas nossas mãos o símbolo do seu corpo que foi rasgado na cruz do Calvário. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Está nas nossas mãos, Senhor, o símbolo da nossa vitória, que não é mérito do nosso esforço, foi tudo o Senhor que fez por nós, Pai. Nós acreditamos, Senhor, que tudo é possível ao que crê, Senhor. Esse é apenas um símbolo, Senhor, símbolo este, Senhor, que pode curar a nossa alma, que pode curar o nosso corpo, Senhor, e que pode nos aproximar a Ti, Senhor. A consciência do que o Senhor fez por nós, Senhor. A consciência do que o Senhor fez por nós, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor, no nome de Jesus, meu Pai. Podeis assentar, meus queridos, podeis assentar. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Enquanto você pega o pão, vai adorando ao Senhor. A presença dEle está neste lugar. Vai enaltecendo ao Senhor, vai enaltecendo ao Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir. E o nome dele é Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Levante suas mãos e adore. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Tu és santo e não há outro igual. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é
Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Canta, canta, canta! Santo, santo! Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo. Erga suas mãos, igreja, cante. Que era, e era, e é. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo. A igreja para canta isso, mim, canta, igreja, canta. e eu Santo, te santo, santo. adorarei. Santo, santo, santo. Que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu imagino enquanto Jesus estava com seus discípulos naquela noite. Eu imagino Jesus pensando assim: olha, o desemprego vocês conseguem aguentar. A morte talvez de um filho você consiga aguentar. A solidão talvez você consiga aguentar. A tristeza você consegue aguentar. Mas beber do cálice do Pai e da ira de Deus vocês não conseguem. E isso eu vou fazer por você. Ele pega o pão e ele rasga. Ele pega o pão na sua mão e diz assim: olha, o meu corpo será rasgado por causa de vocês. Isso vocês não aguentam. E por que você vai fazer isso por mim, Jesus? Porque eu te amo e eu sou amor, e o amor está em mim, eu sou a fonte desse amor. Deus sabe até onde nós aguentamos. Deus sabe do tamanho das nossas aflições. Mas Ele sabe que beber do cálice da ira de Deus nenhum ser humano conseguiria aguentar. E Ele, o Deus encarnado, se candidata. A ceia é essa celebração. Mas Satanás odeia te ver feliz. E ele sempre lança na sua mente dardos inflamados. Dardos inflamados dizendo: você não pode cear. Você é um pecador. É. E é por isso que o apóstolo Paulo em Efésios diz: vista um capacete da salvação. O que quer dizer isso, pastor? Sim, nós somos pecadores, lutando contra o pecado. Mas há um Deus que se encarnou e que morreu na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados. O que eu estou querendo dizer a você é que o seu pecado pode ser preto, negro, pode ser como escarlata. Se pois o Filho vos libertar, através do sangue de Jesus Cristo e através da obra dele consumada na cruz do Calvário, as suas vestes se tornarão mais alvas do que a neve. Não é de nós para ele, é dele para nós sempre. E o que a gente faz? A gente lembra e a gente agradece. Isso que está na sua mão aí é um símbolo da gratidão. E é isso que nós fazemos para que a nossa mente não esqueça. Façam em memória de mim, lembrem do que eu fiz por vocês. Pois eu recebi, eu transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Comamos dele todos no nome do Senhor Jesus. Senhor, em nossas mãos está o símbolo da nova aliança e eterna aliança.
Eu tenho uma nítida impressão que esse local vai incendiar novamente. Abra o vosso coração para Deus. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Abra sua boca, filha. Abre a sua boca, filho. Ora aí. Está na nossa mão o símbolo, Senhor, da sua aliança, Senhor. A eterna aliança que o Senhor fez pela humanidade. Nós te agradecemos por isso, meu Deus. Essa vitória conquistada na cruz do Calvário em prol do seu povo. No nome de Jesus nós te agradecemos, meu Deus. Pode assentar aí, meu querido. Pode assentar aí. Pode sentar aí. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Essa é boa, essa é boa. Que sangue é esse, Diego? Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo teu, Moriá. somente pelo sangue. Olha o que o sangue faz. Olha o que o sangue faz. O sangue faz isso, o sangue faz isso. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Diga, igreja. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além.
Essa é a hora onde a gente vê que somos todos filhos de Deus. O pecado não pode mais nos dominar, porque o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário por mim e por você. E Ele nos lava todos os dias, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero que você saia do seu lugar. Hoje tem menos pessoas. Eu quero que você saia do seu lugar e troque seu cálice com o seu irmão. Você vai dar um abraço no seu irmão, vai liberar um perdão para ele, vai liberar uma palavra de bênção, vai liberar um beijão, vai liberar um abraço, vai ficar com ele um tempo abraçado, vai orar por ele, vai pedir que ele ore por você. Isso. Dá um beijo nessa pessoa linda aí, ó. Os livres, os livres, os livres, os livres, os livres. Eu sou. Yeah.
nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava, que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como Toca, Efraim, toca, Efraim, toca, Efraim. neve, aceitos como a glória chegou! A glória chegou! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus está, a cura, a cadeia sendo quebradas, a doença sendo curadas, a desânimo sendo transformado, a glória sendo renovada. Onde o Espírito de Deus está, a transformação no ambiente, nas pessoas que estão ali envolvidas, a cura, a perdão, a restauração. Onde o Espírito de Deus está, Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você pode cantar isso aí? Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, Será que tem alguém com fome aqui essa manhã? Seja livre. você está cansado, seja livre. Liberdade, Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos o quê? Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Liberdade está neste lugar, liberdade, 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 liberdade. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres.
Depois de cear, ele tomou este cálice. E disse: esse cálice vocês vão fazer em memória de mim. Eu vou beber um amargo que vocês nunca beberão, mas esse é o cálice da nova e eterna aliança. Que aliança é essa? Aquela que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós para que nenhum de vocês se glorie. É dom de Deus, é presente de Deus para vocês. Esse é o cálice da nova aliança confirmada no meu sangue. E ele disse: façam isso em memória de mim. Estão todos com cálices nas mãos? Bebamos dele todos no nome de Jesus. Fica com o seu cálice aí na mão um tempo. Fica com o seu cálice, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos, fica com o seu cálice na mão um tempo aí. Agradeça ao Senhor por essa manhã. Agradeça ao Senhor pelo que Ele fez, pela compreensão da sua palavra na sua vida. Agradeça ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida. Agradeçam ao Senhor, agradeçam ao Senhor. Passe um tempo você e Jesus aí. Passe um tempo você e Jesus aí. Feche os seus olhos, agradeça ao Senhor. Obrigado, meu Pai. 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 Verdade está neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo, fluindo. Eu sou livre. Eu sou livre. Você pode cantar isso? Canta isso aí, canta, canta. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos à mesa para lembrar e anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Continue conosco, Senhor. Conceda-nos uma continuação de um excelente dia. Aqueles que podem estarão almoçando com as mães, que tenham momentos de comunhão. Repreenda qualquer discórdia, qualquer problema, para que a paz possa reinar no meio das nossas famílias. Nós queremos te agradecer também por cada família aqui representada, por cada um daqueles a quem o Senhor escolheu, comprou e lavou com o seu próprio sangue. Continue conosco. Às 19 horas estaremos de volta ainda para celebrar o teu nome neste dia que o Senhor fez e nós alegramos nele. Eu te agradeço por tudo, orando neste momento no nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente, guarde nosso coração em Cristo Jesus. A vitória é de quem? A vitória é de quem? Pelo sangue. Abrace alguém e vão em paz, que Deus vos abençoe.